Muito bem-vindas ao Desafio 21 Dias Saúde da Mulher. Esse material foi preparado para vocês com muito carinho. Agora, com tela compartilhada, tá aí todo um trabalho desenvolvido. São 21 dias para a gente ter muita interação, 21 dias para a gente poder estar tendo muito conhecimento. Com certeza, eu posso dizer que sua vida nunca mais será a mesma, porque você vai ter muito conhecimento para poder tomar as melhores decisões da sua vida, ok? Então essa é a aula 1. Quero dar boas-vindas a todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui, tá? E nós vamos ter muitas orientações. Era uma aula só de orientação, mas eu já quis trazer muito conteúdo para a gente começar muito bem esse primeiro dia e essa jornada. Nós vamos começar essa jornada com essa figura. Essa figura representando uma mulher, representando uma bagagem. Então agora é o momento de você tirar. E o que você vai tirar dessa bagagem? Todo o conhecimento que você foi adquirindo. Por quê? Porque isso muitas vezes nos atrapalha a fazer uma jornada rumo a um conhecimento, a montar um conhecimento. Então, muitas de vocês já fizeram dietas, já ouviram falar de outros tipos de estratégias, algumas já conhecem a low carb, outras conhecem uma cetogênica, outras conhecem, tentaram aí ser vegetarianas, conseguiram ou não. Mas eu quero te convidar agora para esvaziar essa mochila de tudo que você foi colocando aí de nutrição aí dentro dessa bolsa. Nós vamos jogar isso agora para o ladinho, esvaziar essa mochila para a gente colocar novos conceitos, novas vivências. Então decida esvaziar essa mochila hoje. Eu quero começar te perguntando, já começo fazendo uma pergunta difícil. O que é vida abundante para você? O Senhor Jesus, na Bíblia, Ele nos ensina, existe uma vida abundante para nós, é uma promessa. E eu vou te perguntar agora, o que é vida abundante? Será que você tem uma vida abundante? E a minha pergunta vai além. Será que uma pessoa que tem obesidade, que está inflamada, que muitas vezes está com doenças crônicas não transmissíveis, que está intoxicada, será que essa pessoa tem vida abundante? Será que a vida dela é uma vida abundante? Então, eu quero já te dizer que uma doença não combina com essa vida abundante. Uma vida em que você está com apatia, que você não tem ânimo, não combina com essa promessa. E onde que está essa promessa? Já que existe uma promessa, onde que ela está? A Bíblia nos diz lá em João 10:10, que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu quem? Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então aqui diz de vida abundante. Então Deus tem vida abundante para nós. Eu vou tratar muito nesse vídeo com vocês, nessa primeira aula, sobre obesidade, ok? Então, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença. E ela tem uma classificação internacional de doenças, ela tem um código, ela tem um CID. Quando você vai ao médico e você está com uma dor, você está com uma artrite, tem um CID. Com diabetes, tem um CID. Você tem uma hipertensão, você tem um CID. O que é isso? Um cadastro internacional de doenças, dizendo para você que aquilo é uma doença, que tem um cadastro onde no mundo inteiro é um dos principais problemas de saúde da atualidade. Só porque é um tema polêmico? Sim. Por quê? Porque ele esbarra na questão social. Se a gente for tratar do assunto obesidade, nós vamos entrar numa questão social. E qual é essa questão? É a questão da obesidade ser um problema de saúde ou uma questão de aceitação? E eu te pergunto, será que é problema de saúde ou uma questão de aceitação? O CID é E66. Procura lá, ele existe, então ela está cadastrada como doença. Mas hoje existe toda uma
um marketing, existe todo um investimento para que você acredite que não é uma doença. Existe toda uma construção mental para te convencer que não é doença. E o que você precisa é apenas se aceitar. Então você está lá no sobrepeso, você pode dar a volta por cima já nesse momento, mas não, por não acreditar que é uma doença, o que vai acontecer? Você não vai se cuidar e esse peso vai aumentar. Então, a obesidade é sim uma doença, ela está associada com as doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, hipertensão, e ela está lá juntinho delas. Mas eu quero usar esse contexto. Será que alguém, sabendo que a pessoa tem diabetes, ela aconselharia essa pessoa a não se cuidar, a comer açúcar do jeito que ela queria, que ela quer, que ela deseja? Ou será que ela aconselharia uma pessoa hipertensa? Não, isso é problema social. Você pode comer sal sim, isso criaram que é uma doença, mas não é uma doença. Então existe, hoje se a gente for colocar toda uma indústria da moda, se a gente for colocar, existe toda uma indústria por trás disso, até mesmo de medicamentos. Porque você sustenta medicamentos ao longo do tempo, tentando controlar o seu peso. E aí você desiste e volta para a questão social. Será que eu não tenho só que me aceitar? Então, primeiro a gente precisa entender que é uma doença. E que se fosse uma outra doença, as pessoas não te dariam o mesmo conselho. Sinais e sintomas. Se é uma doença, eu tenho sinal e sintoma. Então, um dos sinais é o sobrepeso. A pessoa está com peso elevado para a altura dela. Isso é o IMC, o índice de massa corporal. Então, para aquela altura, o peso está inadequado. Então, essa pessoa, avançando nesse sobrepeso, há uma facilidade de ganhar e acumular mais gordura. Então, também é um sinal. Quanto mais massa gorda eu tiver, mais eu vou acumular gordura com facilidade. E nós vamos ver o porquê. Dor constante nas costas, aumento da circunferência abdominal, que é um risco, nós vamos ver que é um risco. Fadiga, aquele cansaço, não tem mais disposição. O ronco, e também nós vamos ver o porquê do ronco. Geralmente a pessoa que está caminhando por esse processo aí para obesidade, ela vai ter apneia, a falta de ar, não só durante o sono, mas também essa falta de ar para dar uma caminhada, já começa a faltar o ar. Então eu trouxe várias doenças aí que são associadas à obesidade, para ainda te mostrar riscos. Doenças cardiovasculares, esteatose, que é a gordura acumulada no fígado, dislipidemias, transtornos do humor, distúrbios do sono. Então tem todas essas doenças aí ao redor. Resistência insulínica, muito falado hoje em dia, no nosso curso de 21 dias, porque o desafio também é um curso. Nós vamos falar dessa resistência insulínica, por que ela vem, como que acontece essa resistência, porque ela é preditiva de uma diabetes, tá? Vamos comentar aí também do fator epigenético para você entender melhor essa resistência. Então, como identificar que essa pessoa está aí no caminho da obesidade? Vamos chamar de caminho, então? Então, existe o IMC, e dentro desse índice de massa corporal, eu vou ter o peso relacionado à altura, ok? E como que isso funciona? A partir do 25, eu começo a ter um sobrepeso, do 25 até o 29,9. Quando eu entro no 30, IMC 30, eu começo a ter obesidade grau 1, a partir do 35, grau 2, e o IMC a partir acima de 40, grau 3, tá? E tem um risco muito grande. Agora sim, nós vamos falar daquele acúmulo de gordura aí na região da barriga, na região dessa circunferência da cintura. Existem dois tipos como esse acúmulo vai ficar. Um deles é o androide, que é o primeiro em forma de maçã, que você vai ver aí. E esse androide é justamente o mais arriscado,
Porque a pessoa vai acumular, isso tem a ver também com genética, tá? Mas ela vai acumular mais massa gordurosa onde? Na região da barriga, nessa região da cintura. E se você for começar a olhar bem o que está nessa região, nós vamos ter intestino, nós vamos ter pâncreas, nós vamos ter fígado. Então, quanto mais a pessoa vai acumulando essa gordura nessa região, maior é o risco, porque ela também vai estar mergulhando seus órgãos vitais nessa gordura. E aí nós vamos ter essa gordura agora gerando risco para esses órgãos vitais, tá bom? Pelo menos para essa tríade vital que eu tenho aí na caixa torácica, por exemplo, que é o coração, o pulmão e o fígado, né? Esses três aí são importantíssimos. E agora eu explico por que tem a apneia do sono. Com certeza, essa gordura acumulada, ela vai gerar, sim, uma falta de ar. Ela vai estar compactando esses órgãos. Ele vai estar espremendo esses órgãos. E a outra aí que está representada pela pera é o acúmulo ginoide. E esse ginoide ele vai estar mais concentrado aí na região aí da pelve, tá? Nessa região aí mais abaixo da cintura. Então, existe o risco? Existe sim, nós vamos ver o porquê, mas o risco é menor do que aqueles que têm uma predisposição maior de estar acumulando essa gordura na região da cintura. Então agora eu quero tratar essa obesidade como explicando para você o porquê que a gente diz que a pessoa que tem obesidade ela vai gerar uma inflamação. Como funciona esse processo? Por que a gente pode estar afirmando hoje que uma pessoa que está nesse caminho da obesidade, ela está aumentando a inflamação? Então, a primeira figura, você está vendo aí um homem, né, uma mulher, nós vamos colocar aqui como mulher, uma figura, e está indicando aí uma gordura visceral. Onde que é essa gordura visceral que eu falei? Na região da cintura, na região da barriga, na região aqui onde ficam os nossos órgãos principais. E olha só, no desenvolvimento dessa obesidade, olha o que tem em volta. O sedentarismo como causa, fatores sociais. Por que será que o fator social pode ocasionar essa obesidade? Porque muitas pessoas, quando chegam no consultório e você pergunta qual a sua dificuldade de seguir um plano alimentar, sabe o que ela responde? Quando eu saio com meus amigos, quando eu estou em reuniões familiares e essas comemorações eu não consigo me segurar. Então, o fator social, ele também tem um peso nesse processo de obesidade. A qualidade inadequada do sono também. Muitos estudos apontam que se você dorme menos de 8 horas por dia, a sua chance de caminhar e ir para a obesidade é maior. A sua chance de engordar comendo a mesma coisa é maior. Porque o sono, ele tem um papel importantíssimo na nossa vida de reparo. E quando esse reparo não acontece, eu posso estar gerando uma inflamação. Hábitos alimentares inadequados, com certeza, né? Então, toda aquela dieta riquíssima em carboidratos, riquíssima em açúcares, riquíssimos em líquidos que são muito energéticos, vai apontar para esse caminho que vai te levar à obesidade. Alterações hormonais também. As mulheres já sabem muito bem sobre isso, né? Que tem a tireoide, já virou até a piada da tireoide, né? Que a tireoide que tá me engordando. Na verdade, muita coisa não é culpa da tireoide não, tá, gente? Influência genética, sim, aqui entra a epigenética. As pessoas que... Eu vou pegar uma outra doença para você fazer uma comparação, mas uma pessoa que tem diabetes, ela tem 30% a mais de chance de desenvolver essa doença. E na obesidade não é diferente. A epigenética ela vem aumentando esse percentual. A outra coisa são as alterações psicológicas. Ela também vai influenciar muito. Então eu tenho certeza que vocês aí que já convivem
com uma ansiedade, com um processo de depressão, com um estresse que você não consegue controlar, você sabe muito bem que esses processos psicológicos, eles vão apontar para uma obesidade. Por quê? Porque vai entrar o comer emotivo, vai entrar o descontar na comida, que não é fome, não é uma fome natural, ok? Então tudo isso vai acumular essa massa gordurosa na região abdominal e vai gerar uma inflamação. Só que se você olhar aqui no slide, eu coloquei que é uma inflamação subclínica. Por que é subclínica? Porque eu vou ter alguns indicadores bioquímicos que vão me dizer que a pessoa está inflamada, mas eu não vou ter um laudo. Por isso ela é subclínica. Eu preciso que alguém tenha um olhar integrativo, um olhar para verificar, cuidadoso para verificar essa inflamação, para daí sim ele poder te dizer que você está inflamado. Essa imagem que eu quis trazer aqui é para te mostrar, às vezes até quebrar um tabu na sua vida, na sua mente aí. Que o tecido gorduroso, ele não é um tecido que não está fazendo mal para ninguém. Tipo assim, tá aqui quietinha essa massa gordurosa, mas ela não faz mal para ninguém. Ela tá quietinha aqui. Então, eu quero te mostrar que isso não é verdade. Que esse tecido gorduroso que tá aí, ele não é inativo. Eu tô te mostrando através desse slide que ele vai gerar inflamação. Então, eu não vou encher aí muito com informações técnicas, mas em cima eu tenho um tecido magro. E quando eu vou acumulando as células gordurosas, elas vão sofrendo hipertrofia. Ela vai aumentando de tamanho, ok? E quando ela aumenta de tamanho, acredite, tem vasos passando por ali. E aí esse aumento, essa hipertrofia que vai acontecer com esse tecido gorduroso, ele vai estar comprimindo esses vasos. Tá? E aí eu vou ter uma morte tecidual, sim. Outra coisa também, questão dos macrófagos. Os macrófagos são células de defesa. Eles vão para esse tecido, por quê? Porque ele está inflamado. Eu vou aumentar o número de macrófagos nesse tecido. E eles vão justamente para quê? O que eles vão fazer lá? O macrófago, ele é uma célula que ele vai literalmente fagocitar, comer a célula que morreu. Como quando você vai fazendo o processo de hipertrofia, você vai impedindo que esse vaso aqui irrigue essa região, eu preciso de mais macrófagos, porque muitas células vão morrer. Então, eu estou aumentando a inflamação. Eu também vou ter citocinas inflamatórias levadas a esse lugar, produzidas por esse lugar. E aqui eu quero chamar a atenção desse TNF-alfa, que sempre está presente, é sim um risco. É uma citocina inflamatória. Essa IL-6, a interleucina 6, também é uma citocina inflamatória. A leptina é um hormônio que quando ela aumenta, olha só a contradição que vai virar aqui. Quando eu aumento a leptina, ela vai diminuir a minha fome. Ela vai estar mandando uma mensagem para o meu cérebro falando, olha, tá ok aqui, não precisa mais comer. Só que o que acontece? Você vai falar, então é bom aumentar a leptina? Porque se vai mandar... Agora eu não entendi, não é assim? Porque a pessoa que está caminhando para a obesidade, ela tem mais fome. E se eu aumento a leptina, deveria diminuir essa fome. É verdade, o raciocínio está correto. Mas, quando eu aumento a leptina e como eu tenho muitas citocinas inflamatórias, eu vou aumentar também a resistência à leptina. Assim como eu tenho lá na diabetes a resistência insulínica, aqui na obesidade eu tenho resistência à leptina. Então vai estar resistindo à leptina e esse controle da fome fica desregulado. E aí o que vai acontecer? A pessoa perde esse controle. Não só do quanto comeu, quanto dessa saciedade. Não tem. Ela vai estar... É como se você estivesse quebrando o mecanismo. Sabe? A grelina e a leptina, elas precisam trabalhar de uma forma harmônica. Uma te sinalizando que você está com fome e a outra te sinalizando que você está saciado. Só que quando eu tenho uma resistência no meio, aí é como se eu tivesse quebrado o mecanismo. Ele não funciona mais. Ele fica como se fosse inativo. Tá? E é uma inflamação de baixo grau, mas ao longo do tempo ela vai se agravando.
ok? Então eu vou ter problemas aí musculares, eu vou ter problemas no fígado, porque todos os meus órgãos vão sinalizar essa obesidade. Eu trouxe uma última informação para vocês, porque é uma realidade no nosso país, isso aqui é Brasil, tá? Eu trouxe da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Aí você pensa, nossa, de 2023, não, 2015. Hoje está muito maior esses números. 700 milhões de pessoas no mundo, isso em 2015, quando saiu esse estudo, convivem com o problema da obesidade. Então não é algo concentrado no Brasil, não é algo particular dos Estados Unidos, é no mundo. E 25 milhões delas estão aqui no nosso país. Dá uma olhada aí, 85% tem obesidade mórbida. Olha o tanto de problemas associados aí. Problemas de saúde, de pressão alta, que é a hipertensão isquêmica, nas articulações, porque eu vou falar muito disso quando a gente for entrar nas dietas. O nosso organismo, ele foi feito para funcionar dentro de um peso ideal. E quanto mais distante a gente fica desse peso ideal, mais as nossas articulações, a nossa estrutura óssea vai sofrer com isso. É por isso que aumenta esses problemas das articulações. Quem tem obesidade, aumentando o peso, a estrutura dele não foi feita, não está adequada para esse excesso de peso. O colesterol sempre acompanhando, tá? Porque se eu tenho essa gordura visceral, eu vou ter o colesterol alto na maioria dessas pessoas, porque a maioria delas vem de hábitos inadequados, doenças vasculares. Vamos seguir em frente aí. Na verdade, isso aqui é para chamar a atenção da gravidade que é, porque essas pessoas aqui que estão aí entrando nesse caminho da obesidade, amanhã serão os futuros bariátricos. Hoje tem, para vocês terem uma ideia, tem um ramo da nutrição que atende só bariátrica, a nutrição bariátrica. Tem crescido muito essa galera aí que está fazendo bariátrica no nosso país. Bora de desafio? Como vai funcionar então? Eu já entendi que eu não tenho como ter vida abundante carregando um peso que não foi feito para mim. Então como que vai ser esse desafio? 3 desafios para cada dia. 3. Dieta, hidratação e movimento. São 3 desafios que eu espero aí que a gente possa terminar com êxito aí os 21 dias cumprindo. O desafio dietético, ele vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos evitar, tá bom? Eu gostaria de restringir logo de cara, mas vamos evitar. Porque eu tenho certeza que até o final você já vai estar bem mais decidida a largar a mão dessas coisas aqui. Então nós vamos evitar o quê? Açúcar adicionado. O que é o açúcar adicionado? É aquele que eu vou pegar a colherzinha e vou colocar. Bebidas alcoólicas, glúten e leite. Qual leite? Aquele de caixinha, o HT. Aquele lá, ele realmente não tem o cálcio que eu preciso, não tem as vitaminas que eu preciso, a temperatura já foi lá em cima e muita coisa já foi embora. Hidratação. Nós vamos fazer um cálculo para cada uma das mulheres que forem entrar nesse desafio, que é o peso corporal, vezes aí essa formulazinha que não é da minha cabeça, é da OMS, 0,35 ml de água por peso corporal. E movimento de 30 a 60 minutos de uma atividade física que você consegue fazer. Seja dançar, seja colocar um vídeo na sua sala, fazer uma meia horinha de dança, seja fazer uma caminhada. Vamos movimentar, ok? Mínimo 3 vezes por semana e ideal todos os dias. Lógico que a gente vai priorizar o ideal. É isso, essa foi a nossa aula 1. Eu vou estar disponibilizando a gravação para vocês lá nos grupos. Quem não pôde estar aqui ao vivo, eu vou disponibilizar a gravação para vocês. E eu espero vocês lá no nosso Desafio 21 Dias, para que você possa crescer muito nesses dias todos e alcançar o seu objetivo. Seja ele emagrecimento, seja ele saúde, seja ele melhorar alguns parâmetros de alguma doença, ok?